começar então falando o seguinte, né? Vocês estão falando muito de oportunidade. Então a gente vai passar nas oportunidades, mas eu gosto de lembrar a galera, lá atrás, por exemplo, no final do segundo mandato da Dilma, a gente falava, cara, tem muita coisa barata mesmo. Mas teve coisa que, no final das contas, continuou barata. Porque eram ativos ruins. Porque tava barato porque era barato mesmo. E tem coisas que eram bons ativos e, no final das contas, foram precificados corretamente um cenário melhor. E hoje em dia, quando a gente olha para fundo imobiliário, é difícil a gente enxergar alguma coisa cara. Não, pelo menos, né, aqui a minha especialidade não é fundos imobiliários, né? Então, aí a pergunta para vocês. Tem alguma coisa que vocês enxergam que está cara? E segundo, tem coisa barata aos olhos de vocês que deveria estar barata mesmo, porque o cenário, ele não é só por conta do momento macro que a gente está vivendo, é porque o cenário para médio e longo prazo é de fato muito desafiador? Olha, eu diria que assim, no geral, né, dentro do Pátria, a gente tem basicamente 25 bi de AUM ali de fundos imobiliários, especificamente, só no Brasil, em diversos segmentos, né? Escritório, logística, crédito, FOF, residencial, enfim. Então a gente acompanha bastante o mercado e a gente também fica de olho, não só no mercado privado, que é o que está acontecendo nas transações físicas, como também os ativos da bolsa. O que a gente enxerga de uma maneira geral, a gente, pelo menos assim, vivendo esse mundo do real estate já há mais de 20 anos, a gente enxerga muita coisa barata de fato. Barata até no sentido de você falar assim, bom, se eu tivesse que construir isso do zero, eu conseguiria nesse preço? Não. Então assim, o custo de construção hoje, por exemplo, de uma laje corporativa está entre 10 a 12 mil reais um metro quadrado, mais o valor que você vai comprar pelo terreno, e o terreno talvez na Faria Lima, só um exemplo novamente, você vai comprar ali mais ou menos ali o equivalente a 15 a 20 mil um metro quadrado. Então você está partindo ali de 25 a 30 mil metros de custo. Então, e hoje você tem bons ativos na bolsa com preço por metro quadrado abaixo disso. Caramba. Então, assim, de fato é uma excelente oportunidade. O que a gente enxerga é que a tendência é haver uma recuperação desses ativos, do preço desses ativos com o tempo, e deve gerar um retorno acima do CDI, em alguma janela de período. Eu não tenho a bola de cristal para falar se é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas, por outro lado, também, né, vale lembrar que também não é uma classe de ativo, é uma classe de ativo, no final do dia, o que está por trás, né, por dentro do fundo imobiliário ali, são imóveis. Dificilmente você vai perder dinheiro com o imóvel. Então, ele tem um poder de retenção do poder econômico ali, do valor econômico da moeda muito grande por recuperar a inflação. Então, é uma classe, diria, é um investimento mais seguro do que a média. E quando a gente, acho que assim, é um ponto de entrada hoje, onde a gente vê de oportunidades super interessante, porque tem muita coisa barata que deve ganhar do CDI numa janela aí de médio prazo. E quando a gente coloca tudo isso na conta, você fala, tudo bem, também não é um fundo imobiliário que vai multiplicar por 5 vezes no próximo ano, nos próximos 2 anos. Não é esse tipo de investimento. Mas é um investimento com menos volatilidade, bastante segurança. Você fala assim, pô, desse ponto que tá, vai cair mais? Claro, pode cair. Mas a probabilidade disso acontecer é cada vez menor, cada vez menor. Então, de fato, a gente vê como uma janela de oportunidade em diversos segmentos. Em fundo de escritório, mercado de segmento logístico, em fundos de crédito. De uma maneira geral, tem muita oportunidade. Tem ativo que está barato e que talvez valha e deva ficar barato? Eu diria que sim, mas é muito mais para tomar cuidado, acho que do ponto de vista, e aí eu acho que vale a pena não olhar só para o imóvel, mas olhar para a gestora, quem que está por trás, qual que é a equipe, qual que é a expertise, qual que é o tempo de experiência naquele segmento. Do Pátria, a gente está falando de profissionais no time, né, que vieram da VBI, que vieram do Credit Suisse, que têm experiência no mercado imobiliário há mais de 20 anos. Então, bastante expertise, tendo desenvolvido, a gente fez bastante desenvolvimento, comprando terreno, investindo em equity de produção de empreendimentos no mercado imobiliário, em todos os segmentos, escritório, shopping, residencial, logística, em equity, em crédito, via fundo imobiliário. Então, a gente é uma casa que traz toda essa experiência para o segmento, para o mercado de maneira geral.
Eu diria que, obviamente sem citar nomes aqui, mas eu acho que assim, é mais uma observação aqui, eu acho que para o investidor, pessoa física de uma maneira geral, que sempre lembrar de observar esse ponto aqui da gestão. Olhar quem que é o time, qual que é a expertise, qual que é a experiência, qual que é o tamanho da casa que está por trás, que isso no final do dia importa no longo prazo, né? Legal. E a gente viu alguns fundos imobiliários, por exemplo, de crédito, que tomavam mais risco, que você fala assim, como é que recupera disso? Aí acaba tendo uma situação difícil, né? A gente acaba não enxergando muitas saídas para aquilo. Mas quando você está falando de um fundo, eu tenho um Lages na Faria Lima, hoje ele está com preço amassado na bolsa, mas aquele ativo é físico, está lá, a Faria Lima tem uma demanda maior que a oferta naturalmente, ele vai se recuperar. Então acaba sendo um investimento com uma probabilidade alta, minha opinião, se você quer complementar, de superar o CDI aí com uma boa margem no médio prazo.